Ernesto finalmente começa a se enrolar, depois de tudo o que fez com Estela. O bandido é levado para a delegacia. Lá, tenta se defender da acusação feita pela mãe de Anabela. Mas dessa vez, algo é diferente. Ernesto percebe que está sozinho, completamente sozinho nesse jogo. Enquanto isso, do outro lado, Estela monta uma verdadeira força-tarefa para desmascarar o marido de Sandra. E há alguém essencial nessa virada: Margarida. A dona da pensão presta um depoimento firme, direto. Cada palavra dela cai como um golpe, e Ernesto sente o chão tremer. O desespero começa a tomar conta. Ele entende que dessa vez pode ser o fim. Ao mesmo tempo, Candinho finalmente deixa a mansão. Ele vai direto para a casa de Zuma. A má caráter não perde tempo, prepara uma festa. Luzes, música, sorrisos forçados. Ela acredita que venceu. Só que Candinho toma uma decisão brutal, uma decisão que faz Zuma se arrepender profundamente de ter insistido nesse casamento. Tudo começa depois de uma conversa dolorida. Estela encontra Dita. Dita está arrasada. Desabafa sobre Candinho ter ido embora da mansão. Estela segura a amiga pelo olhar e também decide abrir o coração. Ela conta o que está acontecendo no caso contra Ernesto. Dita não hesita. Deixa claro que está ao lado dela para o que der e vier. Estela diz, emocionada: "É tão triste te ver assim, minha amiga. Eu ainda não acredito que a Zuma foi capaz de fazer isso com você." Dita respira fundo. "Nem eu, Estela. Ela passou de todos os limites." Ela engole o choro. "O pior é que eu nem posso ver o Candinho, muito menos o Samir. Ela prometeu sumir com o menino se eu continuar me aproximando." Silêncio. "Acho que o melhor agora é focar na minha carreira. O Lourival está do meu lado. Pelo menos isso ainda me dá alegria." Estela aperta as mãos da amiga, firme. "Esse jogo não acabou. Nós vamos virar essa história e vamos desmascarar a Zuma." Em outro momento, Dita pergunta sobre Ernesto. Estela fica tensa, mas seus olhos brilham com uma mistura de medo e determinação. "Confesso que estou animada, Dita. Nunca estive tão perto de fazer o Ernesto pagar pelo que fez comigo naquele dia da represa. Pela perseguição, pela exploração e por todo o mal que causou a outras pessoas." Dita concorda, indignada. "Você tem razão. Aquele bigodinho fez maldade demais. Ele tem que ir para a cadeia." Estela baixa o olhar por um instante. O detetive conseguiu provas muito boas, provas fortes. Ela suspira. "Mas eu ainda fico nervosa. Mesmo com tudo a seu favor, o medo ainda insiste em morar dentro dela." Todo mundo sabe. Ernesto é milionário. E dinheiro, muitas vezes, muda o rumo do jogo. Esse é o medo que ronda Estela. Ele pode tentar virar tudo a qualquer momento, mas Dita não sai do lado da amiga. Promete ajudar em tudo. Custe o que custar, Ernesto vai pagar. Enquanto isso, Ernesto está aflito, muito mais do que deixa transparecer. Ele precisa ir até a delegacia para se defender das acusações feitas por Estela. Ao lado dele está Sandra. Ele respira fundo, mas a voz falha. "Minha nossa, eu não pensei que fosse ficar tão nervoso assim." Sandra mantém o sorriso frio. "Você não tem que ficar desse jeito, Ernesto. Vai lá, vai ser rápido." Ela se aproxima, quase sussurrando. "Você acha mesmo que alguém consegue bater de frente com alguém tão poderoso quanto você?" Uma pausa. "Se precisar, até a baronesa aparece para te ajudar." Ernesto frange a testa. "Olha, Sandra, não duvido nada que você também seja chamada para depor." Ele a encara. "Aliás, talvez você seja a única pessoa que ainda esteja do meu lado." Sandra dá de ombros. "Acho difícil. Você não estava com a baronesa quando cometeu o crime contra a Estela, estava?" Ela muda o tom, mais baixo, mais perigoso. "Você está preocupado demais, mas fica tranquilo." Um sorriso enigmático surge.
Eu já tô tramando uma coisa, caso o pior aconteça. Ernesto sente um arrepio. Peraí, que conversa é essa, Sandra? Ele tenta se recompor. Não esquece que eu tô tentando me tornar uma pessoa melhor. Vê lá o que você vai fazer, hein? Sandra segura o olhar dele. Não se preocupe, você ainda vai me agradecer. E por um segundo, até Ernesto fica impressionado com a frieza dela. Pouco depois, detetive Sabiá surge para acompanhar Ernesto até a delegacia. Ernesto se irrita imediatamente. O que você está fazendo aqui? Eu não tenho nada para falar com você. Sabiá responde seco. Acredite, eu também não faço questão da sua companhia. Ele encara Ernesto sem piscar. Mas vou acompanhar tudo de perto, só para garantir que você não minta diante do delegado. Ernesto se enfurece. O clima pesa. Na sala do delegado, o interrogatório começa. O homem da lei vai direto ao ponto. Pergunta sobre o dia do crime. Ernesto ergue a voz. Isso é um absurdo. Estão tentando me imputar um crime que eu não cometi. Ele finge indignação. Eu sei que nunca fui uma boa pessoa e que vocês têm motivos para desconfiar. Respira fundo. Mas eu mudei. Perguntem ao padre. Eu não saio mais da igreja. Estou tentando me curar. Sabiá rebate na hora. Você pode até ensaiar esse personagem, Ernesto. O olhar dele é firme. Mas os seus crimes não foram apagados. Se for confirmado, você vai pagar por todos eles. O delegado concorda. O detetive tem razão. Ele abre a pasta sobre a mesa. Até agora temos a acusação de Estela. Folheia os documentos. E fotos que provam que você esteve lá naquele dia. Uma pausa estratégica. Aliás, e esse machucado no seu rosto? O silêncio pesa. Ernesto engole seco. Mas recorre ao velho truque. Inventa uma história apressada. Diz que estava apenas passeando pelo local, que o machucado foi um acidente qualquer. Mais uma tentativa desesperada de escapar das próprias mentiras. O clima esquenta de vez. O detetive não deixa passar nada. Cada desculpa de Ernesto recebe um contraponto imediato. E quanto mais ele tenta se explicar, mais se enrola. Enquanto isso, Margarida decide entrar de vez nessa batalha. Ela quer justiça, e o depoimento dela pode ser a peça que faltava. Estela, emocionada, segura as mãos da dona da pensão. Me desculpa, mais uma vez, dona Margarida, eu não queria colocar a senhora nisso. A gente sabe o quanto é perigoso mexer com o Ernesto. Margarida responde firme. Não se preocupe, Estela, eu estou do seu lado. Ela respira fundo. O Ernesto precisa pagar por tudo o que fez. E não é só contra você, é por todo o inferno que ele causou na Rádio Paraíso. O olhar dela endurece. Seria um alívio ver esse homem pagando pelos crimes. Eu não esqueci a história do Paixão. O Lúcio tem certeza que ele enganou o padrinho para virar milionário. Ela aperta as mãos de Estela. Isso também é pelo Paixão. Estela se emociona. Em meio ao medo, ela sente apoio. Logo depois, Margarida está diante do delegado. A sala fica em silêncio. Ela começa sem rodeios. Seu delegado, eu não vou mentir. Tudo o que a Estela disse é verdade. Respira fundo. O Ernesto apareceu lá naquele dia, muito nervoso, com um machucado no rosto. Ela continua. Tinha mais gente comigo. Nós perguntamos sobre o machucado, mas ele ficou tão alterado que não respondeu nada. Saiu às pressas. Uma pausa. Dias depois, abandonou a pensão, sumiu. O delegado anota tudo. Margarida conclui. E então, do nada, voltou milionário. Ela encara o homem da lei. Foi no mesmo dia em que a Estela desapareceu. Ela estava lá, se afogou de forma misteriosa, e ele aparece machucado e assustado. O silêncio pesa. Eu não posso afirmar além disso, porque sei que estamos lidando com um homem poderoso, mas as coincidências estão aí. O delegado fecha a pasta. Muito obrigado, dona Margarida. Seu depoimento foi muito importante. Ele suspira.
A situação do Ernesto está, sim, muito complicada. Quero ver como ele vai sair dessa. Fica claro, até o homem da lei desconfia que Ernesto está por trás do crime contra Estela. Pouco depois, Celso aparece para falar com Estela. Eu conversei de novo com o delegado, reforcei tudo o que eu lembro, ele explica. A Anabela e eu estávamos com você naquele dia. Quando nos afastamos, o seu barco simplesmente sumiu. Ele abaixa o tom. Confesso que dei uma forçadinha. Um meio sorriso surge. Mas mesmo que o delegado ainda não tenha confirmado nada, a gente sabe que o Ernesto está por trás disso. Estela leva a mão ao peito. O alívio começa a substituir o medo. Minha nossa, eu nem sei como agradecer. Estela respira fundo, ainda emocionada. Eu não estava esperando esse apoio todo, de verdade. Os olhos dela brilham. Tô ansiosa para ver o que o delegado vai fazer. A justiça vai acontecer, Celso, eu tenho certeza. O Ernesto vai para a cadeia. Celso não perde a chance. Ele a abraça. Um abraço demorado, quase uma declaração silenciosa. Ele tenta aproveitar o momento, deixar claro que ainda sente algo por Estela. Quem sabe, recomeçar. Mas enquanto isso, do outro lado da cidade, Ernesto começa a surtar. Ele percebe a comoção popular. Comentários, cochichos, olhares atravessados. Todo mundo quer ver a queda dele. E pela primeira vez, o medo é real. Medo de ser preso, medo de perder tudo. Ao vê-lo acuado, Sandra provoca. Parece que as coisas não saíram como você imaginava. Eu nunca te vi tão nervoso assim. Está até meio neurótico. Ernesto explode. Como você quer que eu fique calmo? Está todo mundo pedindo a minha cabeça. Ele tenta se justificar. Eu não tentei matar a Estela. Aquilo foi um acidente. Sandra mantém a frieza. Suas intenções não me importam muito, Ernesto. Ela cruza os braços. Se confirmarem que você estava lá naquele dia, a casa cai e você vai para a cadeia. Ele se revolta. Impressionante. Você não se preocupa comigo? Como consegue falar assim, tão tranquila? Sandra se aproxima devagar. Eu ainda não sei o que você quer da sua vida. O olhar dela fica sombrio. Porque se fosse eu, já tinha resolvido isso há muito tempo. Estela não estaria mais no seu pé. Ernesto fica desconcertado. Que conversa é essa? O que você está insinuando? Ela responde, baixa e calculista. Eu tenho um plano, mas não sei se você quer ouvir. Afinal, agora você quer virar santo? Ele engole seco. Claro que eu quero ouvir. O que você está pensando? Como eu posso escapar da prisão? Sandra revela, sem hesitar. Tem algo muito importante para Estela nesse jogo. Uma pausa cruel. A garotinha, a Anabela. O silêncio pesa no ar. Se você sumir com essa menina, acabou. Estela vai ser obrigada a retirar a queixa. Você volta a ser livre. Simples assim. Ernesto fica em choque. Sequestrar a Anabela? Em outro momento ele não pensaria duas vezes. Mas agora ele diz que quer ser um homem melhor. Tem medo do inferno. Tem medo do julgamento divino. E pela primeira vez ele hesita. Um dilema enorme se forma diante dele. E para surpresa de todos, Ernesto se recusa. Não vai sequestrar a menina, mesmo que isso signifique enfrentar a justiça. Fica claro, ele vai quebrar a cara feio pelo crime que cometeu contra Estela no passado. Enquanto isso, Candinho continua enfrentando problemas com Zuma. Depois de aceitar o casamento para livrar Dita da prisão, ele leva suas coisas para a casa dos anjos e passa a viver momentos intensos ao lado da bandida. Zuma tá radiante. Ela acredita que finalmente aprisionou Candinho de vez. Na cabeça dela, o jogo acabou. Mal sabe que isso é só o começo e que o amigo de Policarpo tá preparando um contragolpe brutal. Depois que Candinho deixa a mansão, Dita não consegue se conter. É maldade demais uma coisa dessas. Eu não aguento ver o Candinho indo embora assim. Quitéria se revolta. Essa Zuma passou de todos os limites. A gente precisa fazer alguma coisa. Ela olha para o professor.
Não tem como reverter essa história? O professor fala com pesar. Temo que não, Quitéria. O Candinho fez essa escolha para salvar a Dita. Ele suspira. E vocês ouviram o que ela disse. Se alguém tentar separá-la do Candinho, ela pega o Samir e some com o menino. Silêncio. Não temos outra saída a não ser aceitar. As palavras caem como um peso sobre Dita. Ela sente o chão sumir. Se resta alguma coisa, é focar na carreira. Mais tarde, ao lado de Lourival, o empresário tenta animá-la. Ele está empolgado com os novos passos de Dita Ribeiro. Inclusive, os dois concluem que talvez seja hora de deixar Doris River no passado. Mas ele percebe, ela não está presente de verdade. Parece que você não consegue se concentrar, né? Dita abaixa o olhar. Não tem como, Lourival. Eu só penso no Candinho. A voz embarga. Eu não acredito que a Zuma fez isso. Será que eu ainda vou ter o homem que eu amo? Lourival fala com firmeza. Eu torço para que tudo fique bem, mas agora precisamos focar no que você pode controlar. Ele a encara. O que você acha que o Candinho gostaria? Que você ficasse chorando ou que levantasse a cabeça e seguisse firme com a sua carreira? Dita respira fundo. Algo muda dentro dela. Quer saber? Você tem razão. Ela limpa as lágrimas. Se acabou, eu preciso seguir minha vida. Pelo menos agora posso ter minha carreira de volta. Lourival sorri. Promete estar ao lado dela em cada passo. Enquanto isso, Candinho finalmente pisa na Casa dos Anjos. Zuma quase não acredita. Meu sonho se realizou! Estou tão ansiosa para o nosso casamento, Candinho! Ela se vira para Zenaide. Pegue as malas dele e leve para o nosso quarto. Prepare tudo. Nosso ninho de amor tem que estar perfeito para a primeira noite. Mas é nesse momento que Candinho destrói a fantasia dela. Ele fala firme. Zuma, se você acha que eu vou dormir com você, está muito enganada. Ela congela. Como é que é? Você vai se casar comigo. Tem que ficar comigo. Candinho mantém a calma. Nosso trato era o casamento, e eu estou aqui, não estou? Ele cruza os braços. Agora, como esse casamento vai ser, você não decide sozinha. O tom fica mais duro. Eu não vou dormir com você. Nunca. O choque toma conta de Zuma. Pela primeira vez, ela sente o golpe. Candinho faz questão de pisar no orgulho dela. Depois de tudo o que ela fez com ele e com Dita, agora é ele quem começa a infernizar a vida da bandida.